Eu decidi gravar esse vídeo para falar com você sobre segurança da informação. E desta vez eu não vou falar sobre antivírus, firewalls, ferramentas de segurança que você pode pôr na sua empresa. Eu vou falar sobre processos. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque na semana passada nós recebemos recordes de contato de empresas que estavam sofrendo ou que sofreram alguma fraude digital. E é muito importante que você entenda que, em muitos dos casos que essas empresas tiveram a fraude 100% efetuada, nós percebemos que, em alguns casos, as ferramentas de segurança ajudariam, mas o que faltou muito foi a parte de pessoas, a parte humana, ou seja, o processo aliado à tecnologia. Em vários casos que nós recebemos os contatos, nós percebemos que os fraudadores, muitas vezes utilizando de inteligência artificial, estavam explorando falhas nos processos das organizações. E tem muita gente achando que a fraude ocorre só no departamento financeiro. Não, nesse vídeo eu não vou citar nenhum tipo de fraude que alguma dessas empresas sofreram, mas eu vou afirmar para vocês, processos ajudam o departamento de TI a ter uma tecnologia na empresa mais segura. Não adianta você investir milhares e milhões de reais em ferramentas de segurança, quando na verdade um funcionário de um determinado departamento entrega uma informação privilegiada. E aí vamos falar um pouco sobre informação privilegiada. Informação privilegiada não é entregar a senha ou um endereço de e-mail. Informação privilegiada é toda a informação que no próximo contato aquela informação vai ser uma informação verídica e real da sua empresa. E para aqueles que acham que o alvo de um ataque, de uma fraude, está só no departamento financeiro, você está redondamente enganado. Os alvos são diversos dentro da empresa, porque nós recebemos esses contatos na semana passada e nós identificamos fraudes comerciais, fraudes internas, fraudes externas. O que é uma fraude interna? Quando o próprio colaborador viu uma determinada oportunidade de ter uma vantagem dentro da empresa. E ele só foi descoberto depois de muito tempo, explorando aquela falha no processo da empresa. E não era só em departamento financeiro. Essa fraude ocorre em estoque, em departamento de compras, departamento de vendas. Ocorre em qualquer departamento que não há processo, pode ocorrer uma fraude. Um outro ponto importante, as fraudes, quando elas são externas, muitas vezes elas estão usando, e a maioria das vezes, de um recurso muito usado, que é a engenharia social. Eu já falei sobre engenharia social aqui no nosso canal, mas vou te explicar. É uma forma aonde, por conversa, por e-mail, por ligação, por WhatsApp, por uma conversa informal em um barzinho, em uma praia, em um hotel, ou até mesmo com um cliente, com um fornecedor, o seu funcionário, o seu colaborador, ele entrega uma informação. E essa informação ela vai ser usada contra a sua empresa. Então é muito importante entender que os processos dentro da empresa são aliados do departamento de TI. E inclusive na semana passada, conversando com um outro profissional de TI, nós chegamos à conclusão que os próprios profissionais de TI, os próprios departamentos estão precisando de ajuda externa. Porque empresas dessas que nos entraram em contato até tinham departamento de TI. Só que eles mesmos nos falaram: olha, nós não temos condições de ver esse detalhe. Nós não tínhamos essa informação externa. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas vão falar assim: nossa, mas eu preciso contratar um profissional de TI externo para me ajudar? Talvez sim, mas qualquer uma outra pessoa que não esteja dentro da sua operação, que não entenda a sua operação, mas que conheça de tecnologia, que conheça de processos, pode ajudar a sua empresa.
Porque geralmente essas fraudes que nós acompanhamos, elas vão sendo exploradas através de vulnerabilidades. Vulnerabilidade de um processo que não é autenticado, que não é checado, que às vezes uma pessoa faz mais do que 2, 3 operações. Então, você percebe que se você tem uma pessoa que ela é responsável por 2, 3 processos e que não há uma terceira pessoa que cheque esse processo, essa pessoa está vulnerável. Ela precisa trabalhar dentro de certos processos, dentro de certas verificações. Ela não pode simplesmente tomar uma ação aqui, tomar uma segunda ação, uma terceira ação, sem que processos de verificação sejam conectados ao trabalho que essa pessoa faz. E isso acontece muitas vezes em departamento financeiro, mas em outros departamentos às vezes não acontece, aonde abre brechas para uma determinada fraude. Como eu já falei, eu não vou citar fraudes aqui. Nós não vamos nem ensinar fraudes e nem vamos assim abrir o caso desses clientes, porque tem a questão da privacidade do sigilo. Mas o que nós percebemos é que os processos são totalmente aliados dos departamentos de TI interno ou até mesmo externos, porque eles ajudam a verificar e validar. Porque geralmente se você recebe um vírus por e-mail e esse vírus é conhecido, automaticamente uma ferramenta vai desinfectar, vai bloquear aquela ação. Agora, se o seu funcionário está dando acesso privilegiado a sistemas e a informação, isso é uma coisa que ocorre fora do âmbito da empresa. Ocorre numa ligação, ocorre num WhatsApp, ocorre numa conversa. Então, este vídeo é um alerta para as empresas que verifiquem seus processos, que alinhem seus processos, porque várias dessas fraudes custam milhares e milhões de reais para as empresas. E ela pode ser fatal. Dependendo do tamanho da empresa, dependendo de quando a empresa vai descobrir essa fraude, ela pode ser fatal para a empresa, para o caixa, para as finanças ou até mesmo para a sobrevivência dessa empresa. Então é muito importante que você se atente ao recado desse vídeo. Os processos precisam estar alinhados com o departamento de TI. A tecnologia hoje, a inteligência artificial, o avanço tecnológico precisa entrar para dentro da sua empresa também para protegê-la. Você precisa acelerar o seu negócio, mas essa aceleração, esse crescimento precisa ser organizado e precisa ter processos. E quando eu digo processos, verificações e validações de uma, de duas, de três, de quatro pessoas. Porque muitas vezes o processo de engenharia social envolve até mais do que duas pessoas dentro da empresa. E às vezes as pessoas caem nisso, porque elas estão sendo induzidas por uma pessoa que conhece o seu processo ou por uma pessoa que já identificou uma falha no seu processo. Então, pense nisso, valide os seus processos, comece a olhar os processos também como uma ferramenta de defesa para a parte cibernética da sua empresa. Até o próximo vídeo.